Olá, eu sou Alexandre Mendonça, analista de mercado, e hoje eu gostaria de discutir com vocês o que está acontecendo no mercado global de soja e de milho e por que os preços caíram tanto no Brasil e lá fora nem tanto, caiu um pouquinho, mas não tão, de uma maneira não tão forte. Acho, gente, que o grande momento no mercado internacional da soja e do milho é a evolução do plantio nos Estados Unidos. E as coisas lá estão andando bastante bem, né? Se nós olharmos para a evolução do plantio de soja até o começo aí de maio, ela foi excepcional, né? Talvez o melhor ano de plantio. E é isso que vem gerando uma expectativa de que a safra americana pode ser boa. Se nós olharmos também a evolução do plantio de milho, a gente consegue ver que o plantio também está em linha com os melhores momentos dos últimos anos. Portanto, dado que a maior preocupação do mundo é se nós vamos ver uma boa evolução na safra americana nesse momento, sem sombra de dúvidas, pessoal, nós podemos ver através desse plantio que as coisas andaram relativamente bem. Notem, por favor, que se nós pegarmos os preços da soja que eram projetados em novembro, depois em janeiro, e agora o que aconteceu no mês de maio, as curvas de preço mostram que houve uma variação muito pequena no preço da soja no mês de maio, do que era previsto lá em novembro, em janeiro, e o que aconteceu de fato em maio. Sinalizando que o mercado internacional ele olhou para o mercado de soja, olhou para o mercado de milho e estava mais ou menos dizendo o seguinte, olha, o que a gente estava prevendo mais ou menos aconteceu. De um lado, houve uma super safra brasileira de soja que foi neutralizada por uma quebra gigantesca na Argentina. A Argentina colheu 30 milhões de toneladas abaixo de uma safra normal, mas o Brasil, por outro lado, colheu 30 milhões de toneladas a mais do que tinha colhido no ano passado. Então, do ponto de vista do balanço internacional, não mudou muito. A mesma coisa a leitura do mercado de milho. Então fica esse grande enigma, né? Então, por que diabos os preços caíram tanto no Brasil em reais? E a grande explicação para isso, pessoal, é uma brutal queda nos prêmios, ou seja, na diferença dos preços nos portos brasileiros com relação ao preço em Chicago. Nos últimos anos, nós vimos prêmios positivos rodando na maior parte do ano, inclusive no período de colheita. Veja a importância. Quando o ano passado a safra quebrou do que era esperado, a gente esperava colher 145 milhões de toneladas de soja, colhemos 125, o Brasil o mais importante produtor de soja do mundo, o mercado internacional sentiu esse efeito e não houve uma pressão sobre os portos brasileiros, porque as safras vieram fluindo. O que aconteceu esse ano? Nós já comentamos em programas anteriores. Primeiro, uma safra muito pouco vendida, né? Com isso, veio também uma safra gigante no Brasil, principalmente no Cerrado. Se eu combino as duas coisas, eu gero uma pressão logística extremamente alta no momento da colheita. Agora, a grande discussão nossa é, puxa vida, mas como é que fica essa capacidade de armazenagem que o Brasil tem? A gente fez uma conta rápida aqui para mostrar para todos, né, que se nós pegarmos a capacidade instalada que nós temos no Brasil de armazenagem, hoje estimada em 189 milhões de toneladas de estática, né, de capacidade estática, nós estamos imaginando que o Mato Grosso, com o que colheu de soja, e com o que deve colher de milho, ele gera uma produção total da casa dos 90 e poucos milhões de toneladas, gerando um déficit de 46 milhões de toneladas só no Mato Grosso, dado que sua capacidade estática é da ordem de 45 milhões de toneladas. Então, se nós olharmos para esse mapa, a gente vai notar que vários estados têm um déficit de armazenagem diante dessa combinação de safra de soja mais safrinha de milho. O milho gera, então, essa perspectiva de uma grande safra, complicando ainda mais a questão logística. Com isso, os prêmios no Brasil começaram a ficar fortemente negativos. O que era positivo
nas últimas 3 safras ficaram francamente negativos. Além disso, tivemos problemas logísticos, né? Muitas chuvas, estamos tendo problema com nossas ferrovias que estão operando com maior lentidão por problemas aí que nós estamos tendo, principalmente aqui próximo ao Porto de Santos. Então, a gente olha para o pacote, pessoal, e os prêmios, então, derrubaram o preço da soja em reais, não obstante os preços lá nos Estados Unidos terem caído muito pouco. Esta é uma diferença que nós temos que ter em mente, ou seja, por que isso não aconteceu nos anos anteriores? Eu insisto nesse ponto, porque a safra acabou quebrando, era ano, né, de laninha, vimos com a soja no ano passado uma redução do que era esperado, no ano anterior nós vimos o milho safrinha quebrar e não gerou uma pressão tão forte, mas a hora que a safra encaixou uma super safra de soja, principalmente no Cerrado, com uma safrinha de milho que está desenhada para ser muito boa, nós então conseguimos entender essa pressão sobre os preços. A minha visão é que na medida que as exportações forem saindo, esses prêmios vão voltar a ficar positivos no segundo semestre. Então, provavelmente, né, a soja vai voltar a subir. A minha visão é que no segundo semestre, lá para outubro, setembro, outubro, já escoamos muita soja, já tiramos um pedaço do milho, porque as exportações devem acontecer já, né, em julho, agosto, setembro, e com isso libera espaço nos portos e os prêmios voltam a ficar positivos. Ao mesmo tempo, pessoal, não podemos esquecer, né, que pelo menos por enquanto, a leitura de safra nos Estados Unidos ela é muito boa, por enquanto. Com isso, as curvas futuras de soja e de milho estão embicadas para baixo. De um lado, então, o que nós esperamos para o segundo semestre? O mercado internacional em dólar diminui um pouco o preço da soja e do milho, por outro lado, os prêmios voltam a ficar positivos. E o resultado líquido disso em reais é que tem espaço, sim, para a soja subir no segundo semestre de volta. Hoje, nós viemos avaliar algo ao redor de R$20, R$25 nos portos, aí é um número que pode aparecer na medida que, mas para que isso aconteça, precisamos continuar exportando. Queria chamar a atenção, pessoal, do que eu acho que vai ser o principal assunto do segundo semestre, antecipando um pouco, né, uma leitura do que está acontecendo com o cenário climático. Isso, para mim, é o ponto-chave de vários mercados agrícolas, que é a história do El Niño. Estamos trabalhando, então, com uma probabilidade de 90%, acima de 90%, de entrarmos, né, num período de El Niño. Por que isso é tão importante, gente? E nosso olhar tem que virar para a Ásia. Porque, normalmente, o El Niño não é ruim para a safra dos Estados Unidos. Aqui, para a próxima safra brasileira, Argentina, a tendência de safras boas, porque tende a chover mais ao sul. Uma maior preocupação virá no Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, porque a gente sabe que em anos de El Niño essas regiões mais ao nordeste podem sofrer um pouco mais com a falta de chuva, mas a visão ao sul ela tende a ser positiva. Entretanto, pessoal, o grande pulo do gato aqui é o cenário de El Niño traz preocupações à Ásia. Normalmente, o El Niño é bastante negativo para a Austrália, pode trazer falta de chuva para a Índia, pode ter problemas mais ao norte da China, todo o sudoeste da Ásia tende a sofrer um período mais seco, isso afeta a safra de café, afeta o óleo de palma, afeta possivelmente as safras de grãos da Índia e dos demais países do sudoeste da Ásia e da Austrália, talvez até da China. Vocês poderiam me dizer, Alexandre, mas essas regiões não produzem soja. Não, é verdade, mas elas são relevantes produtoras de arroz, de trigo e de milho. Portanto, qualquer quebra de safra na Ásia contamina os mercados globais de grãos e afeta a precificação futura. Se nós olharmos no próximo gráfico as previsões de intensidade do fenômeno do El Niño, eu trouxe aqui 3 fontes diferentes para a gente olhar de previsão. Esses 3 modelos são os principais modelos climáticos que a gente acompanha no mundo. Veja, o que
como é que a gente mede? Como é que os meteorologistas medem a intensidade do fenômeno? Tá? E, por favor, gente, isso aqui é previsão, né? Mas os 3 modelos sinalizam que o desvio de temperatura do Pacífico, ou seja, o Pacífico, quanto ele vai ficar mais aquecido do que sua média histórica, ele é bastante significativo para esse segundo semestre. Nenhum meteorologista consegue precisar, né, se vai ser já no próximo trimestre, se daqui a 6 meses é que nós vamos ver um fenômeno mais intenso, mas eu alerto a todos que abril, né, os modelos estão sinalizando que pode vir um El Niño relativamente forte. Este é um componente, eu insisto, que não vai afetar muito a previsão das safras das Américas, no caso agora dos Estados Unidos, ao contrário, pode ser até favorável aos Estados Unidos, mas trará ao mundo a preocupação com o abastecimento global, especialmente se a Ásia for afetada por um El Niño mais forte. Então, para mim, fica aqui para os nossos próximos programas esse acompanhamento. Queria antecipar o que eu acho que é relevante para o quadro global de abastecimento de grãos no mundo, né? Pela primeira vez em um ano, né, os dados de preços de alimentos que a FAO acompanha, monitoram, né, o índice de preço de alimentos voltaram a subir. Então, essa profunda queda que nós estamos vendo nos preços aqui no Brasil é um fenômeno muito brasileiro, muito conectado à logística, à incapacidade de armazenar, uma super safra que traz esse problema. Tá? Mas eu insisto, por enquanto, né, esse cenário de Américas ele é favorável em termos de produção, e a soja é basicamente produzida nas Américas, tá certo? Então, por isso, a penalização nos preços futuros, mas eu entendo que na medida que nós formos exportando, vai ter uma correção nos prêmios, né, e os preços da soja tenderão a melhorar. Um cenário, né, pode melhorar ainda mais? Por enquanto, eu não diria que sim, né, mas vamos acompanhar essa grande discussão do El Niño no desenrolar do segundo semestre, que ele pode trazer sim alguma contribuição para a recuperação dos preços dos grãos. Esses serão temas relevantes para nós debatermos nos nossos próximos Impulso Negócio.